da SPS atuante, né? A gente está tentando retomar agora as nossas palestras. A ideia é fazer uma vez por mês uma palestra, alguma atividade relacionada com a pediatria e as suas mais diversas especialidades, né? E o tema que a gente decidiu abordar dessa vez é a, a atuação e a importância do pediatra frente à criança que possa estar sendo vítima de maus tratos ou de abusos, né? E por isso a gente convidou, e eu quero desde já agradecer a doutora Georgia Gentili para falar para a gente sobre o assunto. A Georgia estava me contando, ela é pediatra, pneumologista e advogada, e como diferente da maioria dos colegas que atuam nas duas áreas, ela primeiro fez advocacia e depois acabou vindo para a área da medicina e tem uma atuação já há bastante tempo nas duas áreas. Ela faz e atua também na área de direito constitucional e vai falar para a gente um pouco sobre o assunto. Também gostaria de agradecer a presença do Dr. Wellington de Oliveira Francisco Anunciação, que é o presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB aqui de São José dos Campos. E, Jorge, a palavra é sua e muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, boa noite a todos. Eu agradeço ao Pedro e à Juliana que me fizeram o convite. Estou voltando para São José dos Campos, me mudo definitivamente agora, dia 28. Até falei para o Pedro que eu estou um pouco acampada aqui na minha casa, né? Estou tentando aqui achar melhor luz, porque ainda não conheço onde que fica o melhor local para gravar, mas eu falei assim, vamos que vamos do jeito que dá, né? Então, assim, é uma alegria, é uma área que eu atuo, eu fiz direito, eu nunca tinha pensado em fazer medicina. Me formei em direito em junho de 1996 e desde então eu trabalho com direito médico. Então, esse ano eu estou com 29 anos de atuação, né, no direito médico. Depois eu sempre trabalhei com médicos, hospitais, corpo clínico. Fui fazer o mestrado em Direito Constitucional voltado ao direito à saúde, dei aula em faculdade muitos anos, aí eu brinquei até com o Pedro ontem, né? Um dia a loucura se apoderou de mim e eu resolvi fazer medicina. Eu estava com 37 anos e fiz faculdade de medicina em Mogi das Cruzes, depois fiz a residência médica em pediatria e depois pneumologia pediátrica. Mas eu sempre continuei atuando, levando as duas profissões, né? Durante a faculdade, principalmente na época do internato e residência, foi bastante difícil, então eu acabei reduzindo um pouco a minha atuação mais para defesas, sustentações orais no CRM, algumas audiências, quando os colegas do escritório que eu trabalhava achavam um pouquinho mais complicadas, eu ia para dar esse suporte para eles. E o tema de hoje, que, né, é um tema que eu estou agora desenvolvendo também para fazer o meu doutorado em Direito Constitucional. O meu orientador é o Dr. Vidal Serrano Nunes Júnior, e ele me cobra, né? Desde que eu terminei o mestrado, que ele foi o meu orientador, ele me cobra para dar continuidade. Falei, ó, deixa eu fazer a medicina, deixa eu terminar minha formação em medicina, que agora eu consigo, né, voltar, porque fazer um doutorado em direito não é muito tranquilo, né? Muita leitura, exige demais. Mas o tema que eu propus a ele, né, do meu doutorado, é exatamente o tema que eu vou trazer hoje nessa nossa conversa, que é o papel do pediatra frente à violência contra a criança, seja ela física, psicológica, sexual e hoje até online, né? Que é uma área que está crescendo demais. Ao longo da minha atuação, desde o dia que eu entrei na faculdade de medicina, lá no meu primeiro ano, eu já comecei a dar problema para o meu, pro meu professor de pediatria, porque eu participava da Liga de Pediatria,
e ali foi o primeiro caso que eu denunciei, né? Era uma violência doméstica de uma bebezona ali de 10 meses. Então, ali foi o marco que, dentro da medicina, onde eu comecei a aprofundar os meus estudos sobre a questão da violência doméstica, violência sexual, física, e daquele primeiro ano de medicina até hoje, eu tenho já 24 denúncias que eu fiz. Né? Então, assim, eu tenho uma experiência, infelizmente, né? Uma experiência aí longa e vasta de vários casos, né? Então a gente consegue observar bem como essa criança chega no pronto-socorro, como ela chega numa UBS, num consultório médico. E aqui eu estou falando de classe A plus a classe E, F, G, né? Então, a violência contra a criança, ela não tem classe social, ela acontece em todas as camadas. E eu tenho processos que eu denunciei no SUS e eu tenho processos que eu denunciei em hospital particular de São Paulo, né? Então, assim, chega em todo lugar, sempre chega. Eu vou compartilhar com vocês, então, eu trouxe alguns dados, é um bate-papo. Eu tentei tirar um pouco o juridiquês dessa apresentação para a gente trazer para os médicos, né, que odeiam o juridiquês, trazer uma linguagem um pouco mais do nosso dia a dia mesmo, tá? Eu vou compartilhar novamente, você me fala se está aparecendo. Está vendo a minha tela do PowerPoint? Estamos sim. Ainda não está no modo Não tá no, apresentação. vou colocar aqui no modo apresentação. Espera aí que... Não sei o que aconteceu aqui. Deixa eu abrir novamente. Agora acho que vai. Está Perfeito. aparecendo para Ah, vocês? sim. Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou abordar, então, a questão da como a gente identifica, como é feita a notificação, a conduta ética do médico, né, frente à recusa vacinal, e a gente discutir aí um pouquinho de dois casos clínicos para a gente saber como é feita efetivamente essa notificação. Então, uma coisa que nos assusta demais é a gente observar o número, né, os números que as notificações que nós temos, que eu acredito que são subnotificações, o que elas nos trazem, né? Então, nós tivemos aqui os dados de 2024 do Disque 100, que é o Disque Denúncia. Nós tivemos nesse meio de denúncia 657.200 denúncias de violência doméstica. Dessas, quase 275 mil específicas contra crianças. Isso é um número muito expressivo, isso só do ano de 2024. Tivemos um aumento aí de 36% nessas denúncias, e hoje a gente tem um número assim absurdo de 13 vítimas por hora. É muita coisa, no Brasil todo. E no âmbito online, né, do abuso sexual online, que cresceu bastante agora nos últimos meses, o Brasil saiu da posição 27, que ele ocupava em 2022, para a quinta posição em 2024. Então, assim, são números que realmente nos assustam, né? E dentre esses últimos números, nós temos 45% de denúncia de negligência, 38% de violência física, 35% de psicológica e 11% de violência sexual. Mas quando a gente olha o cenário de 2024, comparando com os anos anteriores, né, de 2022 para 2024, nós tivemos um crescimento de 22% dessas denúncias. E a denúncia contra criança e adolescente, ela era em 2022, 122 mil denúncias, e em 2024 já foi para 275 mil. Né? Então, temos um aumento aí de 36%, esse número absurdo de 13 crianças / adolescentes vítimas, né, de violência por hora no Brasil.
A gente tem uma comparação das denúncias do Sinan, e isso aqui me chama um pouco a atenção, porque nós sabemos que temos no Brasil um grande problema que é a subnotificação, ou realmente que as pessoas não percebem que houve um caso, ou do famoso vamos deixar para lá. Né? Então, nós temos uma denúncia contra a criança pelo Sinan de 2022 para 2024, um aumento de 125%. Isso é muito, muito, muito importante, muito expressivo no nosso cenário atual. E aí chegamos no ponto da pergunta que eu sempre ouço dos colegas, né? Como que você percebe que existe um caso ali de possível violência? Todo mundo fala que é porque eu advoguei, que eu conheço o jeito das pessoas, mas eu acho que é realmente um olhar atento, né? Uma escuta realmente qualificada ali daquele momento. Eu sempre brinco com os pais, quando eu estou atendendo, principalmente no pronto-socorro, que naquele momento em que eles estão ali comigo, o filho deles, a criança que está ali comigo, é a criança mais importante do mundo para mim. E eu sempre deixo, eu brinco bastante, mesmo no pronto-socorro, né? Mas isso pode ser feito no consultório, numa UBS. Eu deixo a criança brincando e eu vou observando como é a relação daquela criança, daquela família que está ali na minha frente. O último caso que eu denunciei foi um caso assim, que a criança entrou com era uma criança de 4 anos, uma menina, que entrou com 2 Barbies, assim, bonequinhas, tipo Barbie, brincando, e ela ficou aqui do lado da minha mesa, brincando no chão. A mãe sentou e o pai ficou em pé na parede. Então, tudo que eu perguntava para a mãe, ela olhava para o pai e ele meio que sinalizava sim ou não se ela poderia me responder. E aí eu estou percebendo que a criança pegou essas bonequinhas e ela ficava simulando um ato sexual com aquelas bonequinhas, sem eu perguntar nada. Então, ela fazia com as bonequinhas como se fosse realmente um ato sexual. Aquilo me chamou a atenção, fiquei quieta, não levantei nada, não questionei nada naquele momento. Fui examinar, vi que a criança tinha o perfil da criança que sofre abuso sexual, que é aquela criança que ela não chora quando você examina, é a criança que quando você fala com ela, ela vira o rostinho para o lado. E aí, ela não tinha nada assim infeccioso para que justificasse uma internação hospitalar. Mas naquele momento eu falei para os pais que eu precisava investigar, que ela não tinha nenhum sinal específico, então eu precisaria segurar aquela criança ali para fazer alguns exames. Eu percebi já que o pai ficou bastante incomodado quando eu falei isso, mas eu falei para ele: olha, não tem condições. Ele falou: não, eu vou embora. Eu falei: não, se você for embora, eu vou chamar o conselho tutelar, porque sua filha precisa de uma avaliação médica mais profunda. Quando ele viu que eu bati de frente com ele sem demonstrar medo, ele baixou um pouquinho, né, a bola. Eu falei: eu vou fazer um raio-x, vou fazer exame de sangue, mas em nenhum momento ali eu trouxe qualquer questionamento de violência contra a criança. E aí, quando essa criança entrou na observação, eu comecei a perguntar o que que acontecia. Ela foi me dando dicas, né? Eu falei assim: onde que dói? Aí, num determinado momento, ela apontou para a vulva. Eu falei: dói? Ela falou assim: sim. Eu falei: quando que dói? Quando o papai coloca lá. Eu falei assim: coloca o quê? Né? Coloca o pipi dele aqui. Eu falei: tá bom. E segui. Quando isso, né, então acolhi essa criança, protegi, deixei ela em segurança, avisei a equipe de enfermagem e já acionei, nesse hospital que eu estava, eu acionei já a equipe que é responsável por isso durante os plantões. Entrei em contato com o conselho tutelar, passei o caso, fiz a notificação via Sinan e internei essa criança, e aí essa equipe já fez todo o procedimento, né? Então, isso facilita muito quando você está num serviço que você tem esse respaldo, você tem uma equipe que te dá esse apoio, né? Essa criança foi comprovada depois, a equipe de ginecologia avaliou que ela tinha sofrido abuso sexual,
Eu fiz a denúncia, aí o conselho tutelar, investigando, descobriu que ele abusava não só dessa filha, mas como da outra que era mais nova, de 2 anos e meio, e o processo seguiu, elas saíram de casa, estão num abrigo, e a audiência já rolou. O juiz me convocou para ser testemunha desse caso, né? Porque toda vez que eu faço laudo, eu descrevo tudo que eu vi, tudo que eu presenciei de comportamento, descrevo todas as lesões que eu vi, as queixas da criança, e no final eu me coloco à disposição da justiça para que eu seja testemunha. E aqui eu já quero introduzir uma questão que a maioria dos médicos com quem eu converso tem medo, né? O medo do o que fazer, o que eu vou falar para o juiz, o que vai acontecer. Quando o juiz me notificou para comparecer nessa audiência, eu cheguei no fórum lá em São Paulo, vi que tinha ali uma bagunça ali na frente, né? Era a família desse pai que estava dizendo que eu destruí a família deles, né? Eu acho isso muito interessante, porque o pai abusa das 2 filhas e quem destruiu a família fui eu, né? E aí, assim, é importante colocar que eu fui, né, fui ouvida pelo juiz, e quando eu saí, ele percebeu, né, ou alguém falou para ele que existia esse pequeno motim lá na frente do fórum, e ele pediu para a polícia militar me acompanhar até o carro. Então, a justiça, ela sempre dá apoio ao médico que está ali prestando um serviço para proteger uma criança. Nós fazemos parte dessa rede de apoio da criança como um todo, né? Então, não precisa ter medo. Então, a gente sempre tem que identificar, proteger e acolher essa criança, notificar e acompanhar depois esse caso. E aí entra o meu questionamento: por que os pediatras não têm esse olhar para a questão da violência contra a criança? E existe um estudo de 2011 feito aqui no Brasil mesmo, que perguntou quais eram as queixas, os medos, né, dos pediatras. E assim, os números também são bastante expressivos, né? A maioria respondeu que não teve formação suficiente na área de violência contra a criança, 89%. 78% dizem que não conhecem a lei, 68% tem medo de errar e 62% referem falta de apoio diante de um quadro disso, de violência doméstica, de notificação, enfim. Tem um estudo norte-americano de 2008 que avaliou óbitos, né, de crianças por violência contra a criança, seja ela doméstica, física e sexual. E eles perceberam que 68% dessas crianças que chegaram a óbito pós uma violência doméstica, física ou sexual, eles foram vistos por um pediatra nos últimos 6 meses antes do fato, antes do óbito. E não existia, na grande maioria, nenhum relato em prontuário de lesão, de percepção de violência psicológica. Não existe, não existia nada. Então, isso me chamou a atenção porque nós somos a porta de entrada desse apoio para essas crianças. Se eu não sei o que fazer, se eu desconheço a minha obrigação, né, que é advinda da lei, se eu tenho medo de errar, uma criança pode morrer. Eu posso ser responsável por isso. Então, eu comecei a perguntar para os pediatras que eu conheço, nos grupos de pediatria, quem tinha tido formação sobre violência doméstica contra a criança, ou violência física ou sexual contra a criança, e a grande maioria disse que não chegou a ter nem 4 horas de formação, de instrução sobre isso.
Alguns dizem que tem uma pincelada na aula de medicina legal, outros na residência médica, a grande maioria nunca foi orientada a isso, e no dia a dia também. Então, a gente espera que o pediatra tenha uma postura, mas ele não é formado para isso. Nós não temos grade curricular nem de 4 horas de formação sobre violência sexual, física e psicológica contra as crianças. A gente vê um cenário bem diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, onde na grade curricular da pediatria, da residência médica deles, o que equivale à residência médica deles de pediatria, eles têm um semestre inteiro somente em serviços de proteção da criança contra a violência física e sexual. Aqui no Brasil é lamentável realmente a grade curricular. Né? A gente vê bastante coisa sobre feminicídio, sobre violência contra a mulher, mas contra a criança, o pediatra não tem essa formação. Então, acho que isso é uma coisa que precisa mudar urgentemente, porque se eu não sei o que fazer, eu não sei o que procurar, eu não consigo ajudar, eu não consigo proteger essa criança. E vamos entrar aqui um pouquinho no nosso dia a dia. Quais são os sinais, né, de alerta que temos que observar nos nossos atendimentos? Aqui é necessário a gente diferenciar um pouquinho aquela violência que ela é súbita, não é um pai ou uma mãe violento, né, que tem aquele comportamento violento e que surta por motivo X e agride uma criança. Aqui, esses sinais, eles são muito comuns naquele comportamento dos responsáveis pela criança que já tem um padrão de comportamento violento. Então, normalmente eles tentam bater, tentam machucar em locais assim muito específicos. Então, costas, nádegas, genitálias e orelhas. O padrão de objeto que eles mais usam é cinto, a mão, claro, cigarro, e normalmente o cigarro eles apagam ou na região íntima, na genitália, ou na cabeça das crianças. E ferro, também é bastante comum lesões utilizando ferro, seja barra de ferro, algum instrumento de ferro. E normalmente essas crianças chegam com lesões recentes, antigas e assim com episódios repetidos. Então, quando a gente trabalha num local que a gente consegue ter acesso a esse prontuário anterior da criança, é sempre importante dar uma olhada no CID, nas queixas que levaram, né? Normalmente é uma criança que ela pula de serviço, né? Aqui, se a gente tivesse um sistema único de prontuário, seria excelente, porque quando existe um agressor, ele nunca vai no mesmo local para ser atendido, a não ser que seja um atendimento público, onde ele não tenha muita opção de ficar pulando de serviço. Eu me lembro de um caso que assim me marcou profundamente, eu ainda era residente nessa época, eu estava de plantão no SUS, noturno, e por volta das 4 da manhã chegou uma criança de 2 anos e meio, bem machucada, muito pálida, e ela chegou e ela falava, foi a mãe, mas ela estava acompanhada de uma mulher, e aí eu não entendi direito, mas como ela estava muito grave, eu falei, deixa eu socorrer primeiro e depois eu vou entender a história. E essa criança, ela tinha um abdômen muito distendido, ela tinha lesões bem características de arame farpado, que vinham das costas até o tornozelo. Ela tinha marcas de queimadura de cigarro em toda a sua vulva, nas nádegas, muito suja, a cabeça com vários hematomas subgaleais. E eu chamei a equipe de cirurgia, que já levou para uma laparotomia, que veio branca, e quando eles perceberam, ela sangrava na cabeça. Ela tinha um HB de 4 no centro cirúrgico que eles viram, então ela sangrava na cabeça.
Essa menina ficou muito grave, só comigo ela parou 4 vezes, ficou com a gente ali no serviço mais de 6 meses, perdeu o externo, perdeu, várias partes, né, de ligamentos por infecção. E depois nós descobrimos que os pais, eles pertenciam a uma seita, os pais, são bolivianos, pertenciam a uma seita X, e a vizinha, que era essa mulher que a acompanhava no momento que ela chegou ao hospital, já estava pedindo a guarda dela. O juiz, a criança já ficava com ela durante a semana e ficava com os pais no final de semana, estava naquele período de adaptação. E num desses finais de semana, eles fizeram lá um ritual e ela chegou machucada, ela quase foi a óbito. Por incrível que pareça, o nome dela é Vitória. E ela precisou fazer vários enxertos, ela fez tráqueo, GTM, né? Ficou muito tempo ali com a gente, teve que reaprender a andar, reaprender a comer e tudo mais. E o que me chamava muito a atenção era a dificuldade que ela tinha de contato com as pessoas. E eu fui levando, como ela perdeu todo o cabelinho, eu fui levando turbantes, eu levava laço, né? Então eu fui quebrando um pouco esse gelo com ela e me aproximando. E hoje ela está bem, está em recuperação, já faz uns 4 anos isso. Os pais estão foragidos. E nesse caso em específico, quando eu fui fazer o meu relatório, e isso é uma coisa que eu gostaria de chamar bastante a atenção dos médicos, como perita, eu faço bastante perícia, eu vejo que os relatórios médicos não passam de um parágrafo. Isso é muito ruim para nós, como médicos, né? A nossa responsabilidade ali de colocar tudo no prontuário, e isso prejudica muito a atuação do Poder Judiciário na proteção dessa criança. Esse caso específico da Vitória, o meu laudo teve 4 páginas. Eu descrevi todas as lesões, todos os exames, tudo que aconteceu com ela ali nas primeiras 24 horas. Como foi um caso muito grave, o Conselho Tutelar veio, mas eu optei em entrar em contato com a juíza, que era responsável do local onde aconteceu esse crime, né, horrendo, e a juíza falou: "Ah, tudo bem, faz o laudo, né, que eu leio". Eu falei assim: "Olha, eu posso parecer um pouco ousada, mas eu gostaria que a senhora viesse até aqui, à UTI, para ver o estado que ela está". E a juíza foi no dia seguinte e ficou chocada, porque uma coisa é quando você vê o paciente como ele está, outra coisa é ler o papel. Por mais que o meu laudo estivesse super bem redigido, com todos os detalhes, quando ela viu a criança, algo mexeu ali com ela e ela aceitou. O Ministério Público, depois eu fiquei sabendo, né, fez a denúncia por crime hediondo, não por tentativa de homicídio, mas por crime de tortura. Esses pais estão foragidos, a Vitória está já com essa mãe, né? Já foi cancelado esse poder familiar desses pais malucos, e hoje ela está segura e está fazendo a sua habilitação. Então, é sempre importante, no nosso laudo, descrever todas as lesões. Se tem raio-x com cicatriz ali óssea de vários estágios, né? É importante mencionar tudo isso. Laudo médico não pode ter apenas um parágrafo. Lembrem-se sempre disso. Eu sempre brinco com os colegas que o único processo que eu perdi sobre erro médico foi um caso onde o meu cliente, né, que era um médico que estava no pronto-socorro, ele não escreveu no prontuário. Então, o juiz deu para ele fez um risco no prontuário, o juiz olhou para ele e falou: "O que o senhor escreveu aqui?" Ele não sabia dizer. E é lógico que ele foi condenado a um valor bem alto por danos morais e pelo erro médico. Tá? Isso é muito importante a gente sempre lembrar do prontuário.
A principal causa de morte por violência nos menores de 2 anos é o que a gente conhece bastante, que é a síndrome do bebê sacudido, né? E assim, eu não sei se vocês reparam isso. Toda vez que entra uma família com um bebê no colo e esse bebê chora, eles sacodem essa criança. Então, nesse momento, eu já falo: para de sacudir, você vai, né, romper as artérias da cabeça do seu bebê. E eles levam um choque, porque uma coisa assim, já da cultura, né? Pega o bebê no colo, já começa, sacode para cá, sacode para lá. Então, a gente precisa ficar de olho, porque essa síndrome do bebê sacudido, ela é muito subnotificada também. Passando para a violência sexual, os sinais. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser, não sei se vocês preferem no final ou quiser interromper, fica a seu critério, tá, Pedro? Coordenar essa parte. Tá, Jai. Tá? Normalmente a gente faz no final, mas eu estou monitorando aqui o chat. Se tiver alguma coisa, eu te falo. Pode ficar tranquilo. Perfeito. Tá bom. Em relação à violência sexual, em 60% a 80% dos casos nós não temos lesões físicas, mas quando temos, elas são em genitais e na região anal. Elas se manifestam através das infecções sexualmente transmissíveis e nas meninas que já tiveram a menarca, a gravidez. Aqui um detalhe importante só, a gente que atende criança pequena, é bom sempre acender ali uma luzinha vermelha quando a gente pega meninas que passam no pronto-socorro com queixa de corrimento de repetição. Pode ser só ali porque está saindo da fralda, né? Está passando pelo desfraude, né? Mas isso é uma coisa que é boba. A gente passa lá um flogo rosa, vai melhorar. Dá uma olhada nos atendimentos anteriores, questiona a mãe, porque esse é um dos principais sinais da criança que sofre violência sexual, na menina. No menino, normalmente é uma constipação que chega até a um fecaloma, quando eles sofrem, né, o abuso sexual via anal. O primeiro sinal ali, o mais comum, é um fecaloma ou uma constipação crônica. Outros sinais que a gente precisa observar, né? Um conhecimento sexual inadequado para a idade, então muito avançado para a idade, um comportamento sexualizado. Eu já presenciei várias vezes meninas de 4, 3, 4 anos que elas se insinuam, às vezes, né? Crianças que foram adotadas, isso é muito comum, mas assim, toda criança que sofre uma violência sexual numa idade muito tenra, ela vai apresentar um comportamento sexualizado muito precocemente. E outras coisas são mudanças bruscas de comportamento, né? Então, é aquela criança que brincava, que era alegre, que sorria, de repente ela se fecha. É uma criança que só quer ficar quieta, ela está sempre como se estivesse com frio, pode estar o calor que for, ela vai estar com moletom. Então, é uma criança que se cobre, que se ela pudesse sumir, né, ela faria isso. E de contexto, às vezes as crianças contam, né? Eu tive um caso muito interessante de uma menina de 6 anos que era abusada pela própria mãe. E uma menina linda, ruiva, muito falante, e quem tinha a guarda dessa criança era a avó paterna, e ela foi a avó que levou até o pronto atendimento que eu estava, e a avó falou: olha, doutora, toda vez que ela volta da visita, né, no final de semana que ela está com a mãe, ela volta com muito corrimento, ela se incomoda muito, fala que arde a parte sexual, né? E aí eu fui examinar e eu falei: o que aconteceu aqui? E ela me contou sem o menor problema tudo que a mãe fazia com ela no final de semana. E para ela isso era normal, porque a mãe, ela confia nessa mãe. Então, para ela era só uma brincadeira que ela fazia com a mãe, mas que estava levando, né, a uma violência ali muito importante na vida dela. Normalmente, a violência sexual acontece
com pessoas próximas à criança, seja familiar, sejam vizinhos, e também em locais onde tem criança. Então, eu sempre fui julgada pela minha família, porque meu filho nunca ficou com monitor. Toda vez que agora ele está grande, né? Mas toda vez que ele ia para uma aula de futebol, de natação, sempre tinha alguém com ele. Por quê? Porque a pessoa que tem essa tara, né, por criança, né, ela está no lugar onde tem criança. Então, muitos são professores, são cuidadores, são monitores de crianças. Então, é sempre importante a gente, como pediatra, orientar os pais em relação a isso, né? Porque é muito comum você ir passar um final de semana num hotel e deixar seu filho lá com todos os monitores. Ele sai às 7 da manhã e volta às 10 da noite. Então, é sempre bom marcar presença nesses locais, né? E outro ponto importante é que a criança, quando ela faz uma relação, quando ela cria uma relação com o pediatra, ela pede segredo. Então, respeitar isso, né? Ouvir a criança. Eu fiz um curso de 2 anos muito legal sobre a interpretação de desenhos infantis. E eu tive a oportunidade na minha residência médica de acompanhar uma psiquiatra que ela fazia um ambulatório só de violência contra a criança, e ela sempre pedia para as crianças desenharem, depois ela ficava analisando, né? E é muito interessante identificar no desenho infantil os sinais de violência física e sexual. E até psicológica, né? Era uma coisa que não se falava muito, mas hoje nós temos também muitos sinais, né, de violência psicológica, que eu acho que é a que gera um trauma que vai para a vida toda, né? Então, assim, para quem tiver interesse, depois eu passo o local. Existem vários locais que dão esse curso de interpretação de desenhos e nos ajuda bastante. Então, nos meus atendimentos no consultório, ou às vezes quando eu estou numa UBS, eu sempre deixo ali a folha, peço para a criança desenhar uma árvore, uma casa e ela mesma. Então, que são alguns detalhes que ela traz nesse desenho podem me falar muita coisa. E a negligência, que eu acho assim, é a maior incidência de denúncias que nós temos. 45% das denúncias no Disque 100 são de negligência contra a criança, e é o que deixa o médico mais em cima do muro, eu acho que com mais dúvidas do que fazer. Porque uma violência física, uma violência sexual, isso nos comove, a gente tem aquele ímpeto de ajudar. Mas quando a gente vê uma negligência, a gente fala, mas será que eu devo? Será que, né, eu não estou ultrapassando os meus limites, né? Então, alguns sinais de negligência, nós precisamos registrar em prontuário e talvez até acionar um conselho tutelar aí para nos ajudar. Então, é muito comum a negligência física, né? Uma criança com uma higiene inadequada, uma desnutrição, você percebe que é aquela criança que não tem muita supervisão da família. A médica, que eu acho que foi até o motivo da gente fazer essa aula, é a questão das vacinas atrasadas, a recusa da vacina, isso configura uma negligência em relação à criança. Crianças que não têm acompanhamento médico, né? Aquela família que leva a criança só no pronto-socorro, ela não faz um acompanhamento com o médico pediatra, e crianças que têm doenças que não são tratadas, né? Então, isso, infelizmente, é muito comum no nosso dia a dia. Temos também a negligência que ela é verificada pela parte educacional, né? Que são as crianças que faltam muito, que não fazem a matrícula, que não são jogadas ali, que é o vizinho que vai buscar, né? Menos a família, né? Então, isso, a parte da escola, quem faz esse acompanhamento e essa denúncia. E a negligência emocional, que cresce a cada dia no nosso meio, né? A falta de afeto,
uma exposição à violência, exposição a coisas que não são adequadas à vida da criança, um abandono emocional. Hoje nós temos muitos casos, né, de identificação de pais narcisistas que geram um problema muito importante, né, na vida da criança. Então, cabe a nós, assim, a gente, se for uma coisa leve, cabe você registrar no prontuário e acolher essa família, tentar ajudar de alguma forma. Se não tiver ali no nosso alcance ajudar totalmente, aí sim a gente pede a ajuda ao órgão competente. Mas negligência é algo assim que eu acho que mais incomoda a pediatria em geral. Então, assim, nós vimos, identifiquei, suspeitei. O que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que acolher essa criança, eu preciso documentar, e aqui quem é advogado, né? O Wellington, o Pedro, vai entender muito bem o que eu estou falando, né? Eu preciso documentar, não com uma linha, eu preciso escrever. E aqui é um ponto que eu bato sempre, que eu converso sempre, é uma briga que eu tenho com os meus coordenadores dos serviços que eu atuo. Hoje em dia, nós médicos em geral estamos quase que sendo engolidos pelo sistema. Então, a gente está num pronto-socorro, eles querem que a gente atenda 5 crianças por hora. Eu não consigo nem atender, nem escrever, nem tratar adequadamente. Em São Paulo, aqui em São José, aqui no Vale, eu não sei se tem isso, mas em São Paulo é assim. Se eu atender 4,3 crianças por hora, eu ganho uma produtividade. Então, eu ganho um plus aí no meu plantão por criança que eu atendi. Eu nunca atinjo a produtividade, porque para mim, eu paro naquele momento, eu olho a criança, eu atendo no máximo 4 crianças por hora. Meus coordenadores de São Paulo, eles falam: Jorge, você nunca atinge a produtividade. Eu falei: não vou atingir, não vou, me deixe em paz, pode dar produtividade para quem quer. Só que isso não é só uma questão de falar eu vou atender bem. Isso é uma questão de eu me proteger. E aí o que eles falam? Mas você deveria pagar um seguro, né? Um seguro médico, porque se alguém te processar, você tem o seguro. Mas muitos se esquecem de que o seguro é assim para os casos onde não foi comprovada a minha negligência, a minha imperícia, a minha imprudência médica. Porque se eu sou processada e eu sou condenada, né, o juiz sentencia dizendo que eu fui negligente, imprudente ou imperita, o seguro pode até pagar a indenização, mas ele vai me cobrar depois. Porque se vocês lerem nas entrelinhas do seguro médico, ele diz que ele não, que ele pode se reembolsar do valor que ele pagou no caso onde você teve culpa. Então, ter seguro médico não é garantia de que você não vai ter problema. O que é garantia de que você não vai ter problema? Atender direito, com atenção, devagar, escrever no prontuário e, assim, estar presente no seu atendimento. Não tem como, a gente lida com vidas, não tem como eu ser escrava desse sistema que quer me obrigar a atender mais do que aquilo que é necessário. Mas o sistema. Então, nós temos que nos unir e falar: não, nós não vamos atender, contrate mais pediatras. Eu briguei tanto que no serviço que eu estava, a gente ficava em 4 pediatras, agora ficamos em 6, porque eu fiz a aula e eu consegui mostrar para os coordenadores de que não adianta exigir isso da gente. Como que você vai observar se tem uma violência física, se tem um problema mais sério em 5 minutos de consulta? Não tem como. Não tem. Então, a gente tem que parar de ser escravo do sistema, parar de ser escravo de plano de saúde, porque isso, né, isso só traz, a gente aponta a faca para a gente mesma. Mas eu preciso trabalhar. A gente precisa, mas a gente tem que ser unido. A classe médica é muito desunida.
né? Então eu falo que eu levanto essa bandeira e eu brigo mesmo, porque eu acho que nós temos que ter condições de exercer a nossa profissão com dignidade. Né? Então, eu só consigo fazer isso, identificar, acolher, documentar e notificar, ou prestar um atendimento a uma criança mais grave de saúde, se eu tenho tempo e eu tenho respaldo do local onde eu trabalho. E aí, para quem notificar? O órgão principal é o Conselho Tutelar, a gente tem os telefones, né, físicos mesmo, os fixos, né, mas através do 132, 24 horas você pode fazer denúncia. O SINAM, todo estabelecimento de saúde tem a ficha de notificação, que vai para a vigilância epidemiológica. Nos casos graves, eu também posso acionar a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente. Também, em caso sexual, vale a pena acionar essa delegacia, porque apesar de existir um laudo médico meu, que eu estou vendo a criança, essa criança tem que passar por exame de corpo de delito. Então, se eu já aciono a delegacia, eu consigo não perder tempo e não perder prova nesse caso. E nos casos mais graves, a gente aciona o Ministério Público através da Promotoria da Infância, como foi o que aconteceu. Eu acionei direto a juíza da Vara da Infância, mas assim, eu posso acionar diretamente o Ministério Público. É só ligar, se identificar, pedir para falar com o promotor de justiça da Vara da Infância e Juventude. E aí, eu quero trazer essa questão, né? Os medos que os pediatras mais têm, que são normais. É o medo de quebrar o sigilo médico, o medo de destruir uma família. Ai, será que é verdade? Não é? Não tenho certeza. Medo de ser processado, como aconteceu com essa colega do Pedro, né? E o mais importante voltamos no prontuário. Se eu tenho um prontuário bem escrito, a lei me protege. A lei me protege, mas eu tenho que ajudar a lei me proteger. Né? Não adianta eu escrever lá assim uma linha e esperar que a lei me proteja, porque quando a gente fala de poder judiciário, eu falo de coisas escritas. O juiz, ele julga com base naquilo que está escrito e com base em provas que a gente apresenta para eles. Então, prontuário médico. Você não vai quebrar, nesse caso, não tem essa questão de quebrar o sigilo médico, você não vai destruir a família, pelo contrário, você vai proteger uma criança, e mesmo que você seja processado, que você tenha algum problema, dificilmente você vai ter um desfecho que será contra você, a não ser que você não tenha como provar que você atuou da forma correta e como se espera, né, de acordo com o Código de Ética Médica. Então, pelo ECA, notificar é uma obrigação legal. E eu não preciso ter certeza daquela violência. Se eu já suspeitar, eu já posso notificar. Eu estou protegida pela lei. E se eu não notificar, existe uma multa de 3 a 20 salários que eu posso ser condenada a pagar. Né? E lembrar sempre que a notificação não quebra o sigilo médico. E isso não é desculpa, não dá para a gente, como advogado, falar, não notificou porque não queria quebrar o sigilo médico. Não existe isso. Mas é uma frase que eu ouço muito dos colegas quando se justificam, falando, eu não quero saber de denunciar nada porque vai quebrar o sigilo médico e eu vou perder o CRM. Não existe isso, tá? E aqui entrando na questão, né, da negligência, que a gente levantou essa questão no grupo, né, dos pediatras do Vale, nós percebemos entre 2015 e 2018 um aumento de recusa vacinal de mais de 300%. Em 2019 a gente já tinha, né, o Brasil era certificado como um país com erradicação de sarampo, e nós tivemos 10.346 casos com 12 mortes por sarampo. 12 mortes que poderiam ter sido evitadas, né? Então aí a gente
vê dia após dia uma queda na cobertura vacinal. Temos aqui uns dados que a poliomielite caiu de 98% para 84% de cobertura, a tríplice viral de 96% para 87%. E é impressionante, né? Tem um médico que vende um curso online no Instagram, não me lembro o nome dele agora. E o curso dele é voltado para os pais que não querem dar vacina nas crianças. E ele dá todo o embasamento, que segundo na cabeça dele faz algum fundamento, mas eu assisti algumas aulas, eu falei, gente, ele não tem a menor ideia do que ele está falando, só que ele está falando para leigos, que acreditam, porque ele é persuasivo, ele tem uma boa lábia, né? E tem muitos pais comprando esse curso e se recusando a vacinar. E hoje em dia a gente sabe que os pais se informam muito no Instagram. Então, isso é uma negligência, né? Uma negligência que pode levar a óbito das crianças, né? Eu tive um caso de difteria, de um bebê de 14 dias, quando chegou para a gente. Quando a gente examinou, eu falei, gente, eu falei, eu posso estar louca, né? Tanto é que todo mundo olhou para mim e eu falei, acho que é difteria. Todo mundo, imagina, não existe mais isso. Falei, gente, mas olha a boca dessa criança, olha a orofaringe. Falei, isso é difteria, até que me prove o contrário, né? E, infelizmente, essa criança veio a óbito, era difteria mesmo. Nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde, que não tinha o soro, depois a Secretaria de Estado de Saúde não tinha, e o Ministério da Saúde mandou o medicamento que estava vencido, porque a gente não tinha mais casos. E depois do óbito dessa criança, verificaram que quem era o portador, a portadora era a mãe que não quis se vacinar na gestação. Então, são coisas que, poxa, é uma vacina, né? Uma vacina pode salvar vidas. E a questão do Covid aí, a gente vê também uma campanha contra, né, a vacinação, mas não só o Covid, acho que com o Covid essa questão piorou muito, né, se alastrou demais. Então, cada dia mais a gente vê casos no consultório de pais que não querem vacinar as crianças. E aí nós não temos uma lei específica que possa nos dar um embasamento aí, mas nós já temos uma decisão de 2020 do STF falando que a vacinação obrigatória é constitucional, mas não, isso não é uma lei, né? Para quem não é da área jurídica, tem que entender. Nós temos a Constituição Federal, que é quem dita as nossas normas, né? Só que ela fala assim, isso aqui é um direito. Para que esse direito seja efetivado, né? Ele é como se fosse assim, o direito constitucional é o medicamento, mas para que ele seja efetivado, ele precisa do caninho para ele entrar na veia. E esse caninho para entrar na veia são as leis inferiores. Então, eu tenho lei federal, lei estadual, lei municipal, que vão regulamentar esse direito maior, que vão fazer esse direito ser observado. Então, o STF deve ter tido alguma ação já questionando se a vacinação obrigatória é constitucional ou não. Em 2020, ele disse que sim. E temos uma decisão agora de março de 2025 do STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, dizendo que os pais podem sim ser multados, né, no caso de recusa vacinal. Só que nós não temos uma lei específica para isso. Então, o que nós, como pediatras, podemos fazer? Então, eles chegam com essa queixa, nós temos que entender o motivo, se é influência de alguma coisa digital, enfim, temos que entender, temos que explicar a importância da vacina, informar que é lei, que que a vacinação ela é obrigatória né, para proteger o todo, né? E assim, a gente tem um princípio que se chama da beneficência,
que é assim, eu entendo que eu não quero dar a vacina no meu filho, porque eu penso assim. Só que esse princípio ele é maior do que aquilo que eu tenho liberdade de pensar, porque eu estou protegendo o interesse da criança. Então, é essa que é a base de que os pais não podem colocar os seus interesses acima da proteção da criança. Então, é importante falar isso para os pais. E aí eu tenho que documentar mais uma vez no prontuário, recebo o paciente, os pais não querem vacinar. Explico, né? Porque é importante a vacinação. E aí, quando você terminar de fazer tudo isso, eles ainda assim, né, se recusarem, você deixa um termo ali salvo falando, orientei a importância da vacina, né? Os pais ainda, né, se recusam. E aí pede a assinatura do pai ou da mãe, porque isso faz com que eles saibam que, opa, tem alguém que está de olho em mim. E importante notificar para que, através do conselho tutelar, para que eles possam ir até essa família e entenderem a situação. O nosso papel é só escutar, informar, né? Informar que o interesse da criança é mais importante, documentar, pegar a assinatura dessa família e notificar que o conselho tutelar ele vai atrás e vai resolver essa situação. A nossa parte é só essa. Nós fazemos parte, né, de um braço importante da rede de proteção da criança, né, ao lado da sociedade civil, da justiça, da educação e da assistência social. Então, nós, como braço da saúde, somos assim a porta de entrada mesmo desses casos e somos assim a pessoa que vai olhar e vai falar: aqui tem algo errado. Eu vou encaminhar para quem tem o poder de colocar em prática essa proteção. Tudo bem por aqui? Posso fazer dois casos clínicos até para mostrar como que são feitas as notificações? Pode sim. Então, vamos lá. Então, assim, eu vou trazer dois casos que acho que são as formas mais comuns, né? Mais recorrentes. Então, um lactente de 4 meses que chega para a gente com fraturas múltiplas em diferentes estágios, né? E aí a história é sempre assim: caiu da escada, né? Rolou no tapete, o cachorro puxou do carrinho. Então, são histórias sempre mirabolantes que eles trazem para a gente. O que a gente faz, né? Porque assim é interessante que todo plantão de pediatria tem uma criança que tem um TCE que chega porque caiu da cama, caiu do carrinho, né? Mas observem a postura dos pais. Quando tem alguma coisa errada, você nota um nervosismo, você nota. Eles explicam demais, são muitos detalhes, porque quando um filho da gente cai da cama, você chega a falar assim: caiu da cama box, né? Você é direto, você não fica contando uma história, sabe, que vai dando voltas e mais voltas com muitos detalhes. Esse acho que é a dica que eu posso dar para os pediatras, que acho que é mais importante nesse caso. Então, o que a gente faz quando esse paciente chega para a gente? Em primeiro lugar, né, estabilizar a criança, né, olhar sinais vitais, né, ver se é preciso fazer alguma correção ali imediata. Sempre internar essa criança. Ah, mas ele não está tão grave assim. Não importa. Interna. Interna de preferência na UTI, se você tiver esse serviço, porque o acesso a essa criança fica mais restrito do que numa enfermaria, quando é num hospital particular. No hospital público, esse acesso ele é um pouquinho mais restrito por natureza, né? Porque internando eu garanto um ambiente seguro e eu consigo observar a evolução dessa criança. Depois de internado, radiografar esse bebê dos pés à cabeça, na verdade, do pescoço para baixo, porque da cabeça eu vou pedir uma tomografia,
tá? Para descartar traumatismo, para descartar sangramentos ou outras lesões. Percebi que tem algo errado. Vou notificar o conselho tutelar imediatamente. Ah, não tenho certeza se é. Não importa. Suspeitei, eu vou notificar. Vou abrir aquela ficha, vou pedir lá para a enfermagem a ficha do Sinan, vou notificar. Não tenho certeza, eu vou escrever suspeita de violência ou suspeita de lesão por violência física, enfim. Mas assim, se eu não tenho certeza, é só eu colocar que é uma suspeita. Se for uma lesão muito grave, eu vou acionar a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente. Tá? Então, é simples, não é um bicho de 7 cabeças, é só assim, eu presto meu atendimento médico, eu sempre interno, sempre vou radiografar quando é bebê e sempre vou pedir uma tomografia de crânio. Fiz essa parte médica, vou ligar para o conselho tutelar, né? Vou fazer a minha notificação por escrito do Sinan para a vigilância epidemiológica, e se for um caso muito grave, eu vou acionar também a delegacia de proteção, porque assim eu ganho tempo e eu protejo ainda mais essa criança, certo? E uma outra situação que também é muito comum, né? Uma menina de 7 anos que chega com um comportamento sexualizado inadequado para a idade. Não tem lesões, e aí os pais ou o responsável trazem a história de brincadeiras com o adulto, né? Aquela criança que se insinua, aquela criança. Eu tive uma criança que ela falava assim: agora é peitinho, depois é pintinho. Então ela ficava assim. Então todo mundo que estava lá, ela queria pegar nos peitos das mulheres e no pênis dos homens que estavam no recinto. Então, peitinho, pintinho, peitinho, pintinho. Então ela ficava fazendo isso. Uma criança de 4 anos. Não é uma brincadeira adequada para essa idade. Então, o que eu vou fazer em caso de suspeita de violência sexual? Em primeiro lugar, acreditar no relato da criança, tá? E aqui vem um ponto muito importante. Eu aprendi muito com um caso que eu atendi no SUS. Quem me pediu avaliação foi a equipe da cirurgia. Essa criança chegou com suspeita de apendicite. E aí a equipe de cirurgia não tá, muitos não gostam de examinar criança, né? Mas naquele caso em específico, eles me pediram ajuda, apesar de não ser um prontuário, uma ficha de atendimento da pediatria, eles pediram para eu ajudar no exame físico, porque a menina não deixava nenhum deles examinar. Quando eu cheguei, era uma menina de 9 anos, a gente estava num calor, assim, insuportável, e ela estava deitada com a avó ao lado do leito, ela estava coberta até assim, cobria a orelha e ficou só a carinha assim para fora. E essa criança não respondia nada, mas ela estava assim, enrijecida. Aí eu comecei a brincar com ela, falei assim: oi, tudo bem? Eu sou a tia Georgia, eu sei que você está com muita dor na barriguinha, eu posso te examinar? Aí veio a primeira palavra, né, que me chamou a atenção. Ela falou: pode ser por cima do lençol? Daí eu falei: pode, né? Mas ali eu falei: tem coisa aí, né? E aí eu comecei, auscultei por cima do lençol, examinei o abdômen, daí eu falei para ela, falei assim, eu posso fechar a porta e a tia examinar, porque eu tô achando sua barriguinha muito, sim, tá diferente, a tia tem que ver direitinho essa barriga. Ela tinha um abdômen em tábua, sabe? Era impossível essa criança não gritar ao mínimo toque que eu fizesse. E aí, quando eu comecei a examinar o abdômen dela, ela virava o rosto de lado e escorria uma lágrima, que é um dos sinais de violência sexual mais importantes. Criança chora quando sente dor. Criança que sofre abuso sexual, ela não chora, ela não expressa dor. Por quê? É sempre assim, fica quieta, engole o choro, não faz barulho. Então, quando ela está diante de uma situação onde ela vai sentir dor, ela vai repetir
esse ato de virar o rosto e deixar uma lágrima escorrer. E aí ali eu percebi que tinha alguma coisa, eu palpei ali, né, falei: "Ó, acho que não é apêndice, me parece mais um fecaloma". E comecei, né, depois que eu examinei o abdômen, eu comecei: "E aí, você tem dor de cabeça?" E comecei, né, a perguntar da cabeça aos pés. "Sente dor no peito? Não. Tem dor no dedo? Não. Dói quando faz xixi? Não." Quando eu perguntei: "Dói para fazer cocô?" O rosto dela se transformou, eu continuei: "Dói a coxa?" E aí eu tirei, né, eu vi onde era o problema e tirei a atenção dela daquilo, pedi para a avó ir buscar alguma coisa lá fora, e porque eu percebi que eu já tinha feito uma relação ali médico-paciente com ela. Aí eu falei para ela, eu falei: Eu percebi que seu problema está no cocô." Eu falei: "Desde quando você tem isso?" Aí ela veio com a mesma frase, né? Essa frase se repete. Ela falou assim: "Desde que ele coloca atrás, eu não consigo mais fazer cocô, tia." Aí eu falo: "Tá, a tia pode te ajudar, né?" Falei: "Ele quem?" "Ah, o namorado da mãe." E aí, mesma história se repete, né? Então, ela fez um fecaloma porque ela era abusada, não era via vagina, era somente agressão anal, violência anal. E aí ela foi, fez a cirurgia, precisou fazer cirurgia por conta do fecaloma, que era muito extenso. E ali todo o processo se desenvolveu. E a mãe sabia da agressão, normalmente, nesses casos, é muito comum a mãe saber, né? Então, assim, sempre que você restabelecer essa relação com uma criança, principalmente nas mais velhas, né? Acredita no relato da criança. Não fica perguntando muito, né? Identificou onde é o problema? Tenta abordar de uma forma a não revitimizar, porque ela vai sofrer de novo. Quanto mais ela fala disso, ela tem um trauma e ela revive esse trauma. Então, identifica o problema, documenta com aspas, né? Então, a criança me falou isso, 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 no prontuário médico, aciona o conselho tutelar, faz a notificação do SINAM. Em casos de violência sexual, sim, a orientação é sempre entrar em contato com a delegacia, tá, de proteção da criança e do adolescente. Às vezes, quando você notifica o conselho tutelar, ele mesmo já faz isso, tá? Quando nós temos ali algum problema que tem ali uma laceração de vagina, anal, eu preciso de um serviço especializado, então, ou da equipe de ginecologia ou da equipe da CIP, né? E sempre pedir um apoio psicológico. Então, quando necessário, internar essa criança também, se ela tiver alguma lesão específica, né, que precise de uma avaliação do serviço especializado, e pedir um apoio psicológico. Hoje, muitos hospitais têm, né, não às vezes todos os dias, mas a gente sempre tem o apoio psicológico nos hospitais. Nas unidades básicas de saúde, unidades da família, nem sempre nós temos todos os dias, mas é importante oferecer para essa criança esse apoio psicológico. Então, já finalizando esse bate-papo, né, é sempre importante a gente lembrar que temos que identificar, notificar, mesmo que seja uma suspeita, lembrar que temos a proteção da lei para atuarmos nesses casos, né? E assim, nós não estamos sozinhos, nós temos uma rede que para proteger essa criança. Nós somos apenas uma das mãos dessa rede que vai proteger a criança, né? Mas assim, o nosso papel tem que ser feito, o nosso trabalho tem que ser feito. Se eu pudesse deixar aqui algumas dicas, né? Lembrar que de tudo isso que a gente viu, que a violência é uma epidemia no nosso país. Temos aí 35 mil mortes de crianças em 10 anos no Brasil. O papel do pediatra é fundamental, porque nós somos a porta de entrada, a porta de acesso para ajudar essa criança. Notificar é obrigatório, mesmo que seja uma suspeita.
A recusa vacinal, ela é uma negligência, né, parental. Já temos respaldo dos 2 tribunais mais importantes, né, que já confirmam isso em jurisprudência. E lembrar que não trabalhamos sozinhos, né? Que temos aí o Conselho Tutelar, temos aí o Poder Judiciário, temos as escolas, né? Então, nós temos que fazer o nosso papel mesmo. Então, os números que a gente pode usar para fazer a denúncia, né? Eu posso usar qualquer um deles, o Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100, o Conselho Tutelar, que é o 132, e a Polícia Militar, que é o 190, né? Esse eu acho que é o mais difícil, porque ele cai numa central, né? Então, às vezes, o retorno demora um pouquinho para chegar. Mas do Conselho Tutelar acho que o 132 é o número que a gente tem que ter, sempre em mente. Aqui no Vale do Paraíba, a gente tem o Conselho Tutelar Sul, Centro, Norte e Leste, são os telefones, né, que nós temos. Eu consegui levantar o de Taubaté também, então é sempre importante, né, a gente ter esses contatos à mão, mas já pelo 132 a gente já consegue fazer a denúncia. E aqui algumas dicas, né, de suporte, de orientação. Nós temos a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, com manuais técnicos e protocolos atualizados, o Childhood Brasil, que também tem recurso, tem bastante dicas, bastante material para a gente pesquisar. Atualmente o SaferNet, porque está crescendo demais aí a violência, né, cibernética, e o CREMESP. Eu faço parte da Comissão de Segurança da Criança da Sociedade Paulista de Pediatria, né? Então a gente tem bastante trabalho lá também de divulgação, né? De estudos, de discussão, de aulas, né? Então, através da Sociedade Paulista de Pediatria, a gente também consegue se atualizar. Então, como pediatras, a gente tem que sempre pensar se a cada hora 13 crianças sofrem violência, onde que essas crianças vão, né? Elas vão parar num plantão de pediatria, né? Ou vão para uma UPA, elas vão ser vistas por um pediatra. São 13 crianças por hora. É impossível que você não tenha atendido como pediatra uma criança que sofreu violência e que às vezes você não percebeu, né? Então, é importante a gente acolher essa criança sem julgar, fazer o nosso trabalho como médico, oferecer toda a segurança, todo o acolhimento que ela merece, né? Notificar sempre, documentar sempre, e assim, sem preguiça de escrever. Escreva no prontuário, essa é a nossa defesa. Trabalhar em rede, então ter acesso a todos os canais que a gente pode utilizar, né, de apoio nesse momento, e assim, cuidar de nós mesmos, né? Nunca, eu sempre falo, eu atendo sozinha, eu levo para frente sozinha porque eu conheço o caminho das pedras. Para mim, ir ao fórum e falar com o promotor, com o delegado, nunca me deu medo porque eu trabalhava com isso, né? Mas eu sei que a maioria dos médicos, eles têm horror a qualquer coisa de falar que tem que ir ao fórum, à delegacia, já começa, né, a se tremer todo. Então, assim, se você não tem segurança, busque ajuda do colega, busque ajuda do coordenador do serviço, você não está sozinho, né? Eu estou à disposição, Jorge, não sei o que fazer, me grita, eu estou aqui, eu ajudo, sabe, eu oriento. Não se sinta sozinho nesse momento, porque é muito ruim quando a gente nunca fez e é a primeira vez que a gente vai fazer, vem ameaça, os pais vêm em cima. Então, assim, nunca demonstre medo, né? Coloque o pai e a mãe ou o agressor no seu devido lugar, né? Mantenha ali a sua postura de médica. Mas se precisar, pode gritar que eu ajudo, tá? E essa frase, né? O silêncio nos torna cúmplices, né? E agir é nosso dever. Quando eu penso que a cada hora 13 crianças estão sofrendo algum tipo de
de violência, né? Eu fico pensando no meu filho, eu falo, poxa vida, meu filho poderia estar, né, ser um número, né? Às vezes não com uma violência doméstica de pai e de mãe, mas uma violência aí online, algum abuso. Então, assim, pense que poderia ser seu filho, né? Então, nós temos esse dever realmente de guardar a vida da criança, guardar, sabe, a dignidade dessa criança. E esses são meus contatos, né? Eu acho muito legal, né, essa imagem da inteligência artificial, né, do Gama que ele faz, porque as crianças elas têm essa questão, né, dos médicos serem super-heróis, né? Então, muitas vezes, num caso de violência infantil, para eles, nós somos um super-herói, né? Uma super-heroína, né? Então, que a gente possa, sabe, se apoiar sempre e sempre estar preocupado e com os olhos bem abertos para ajudar essas crianças. Então, essa foi a minha apresentação. Deixa eu voltar para cá. Muito bem, Jaja, parabéns, hein? Olha, os números são impressionantes mesmo, né? São. Os números são impressionantes, a gente, eu não tinha noção do tamanho, né? E quando você fala em epidemia, o termo acho que é bem esse mesmo, né? E acho que você não entrou, só mencionou essa história de internet, né? Que se a violência física já é subnotificada e tudo mais, imagina isso, né? Nossa, É emocional, né, dessas crianças. Eu de vez em quando atendo algumas crianças que me chama muita atenção, né? Às vezes vai uma avó ou com um dos pais separados, e você vê a pressão psicológica, né? Eu já tive caso assim de interromper a consulta e falar, mas a senhora não percebe que falando isso na frente da criança, ela está fazendo um mal para ela, né? é. Olha, não, os pais abandonaram, quem cuida sou eu, ou o pai ou a mãe são negligentes. Então, eu acho que realmente é uma coisa que às vezes a gente está correndo, né? Como você falou, né? Um Eu já pronto peguei alguns atendimento. casos, eu já peguei alguns casos no pronto-socorro, assim, que o pai bateu na criança, sabe, deu um tapa porque a criança estava pulando, né? E aí ele olhou para mim e falei, senhor, pare imediatamente, né? Meu filho fala que assim, que quando eu tô, quando eu fico brava, ele fala que eu fico com cara de assassina, né? Eu falei, onde você viu um assassino na sua vida, filho, com 14 anos, mas ele fala que eu fico com cara de assassina. E eu acho que isso, quando eu fico indignada, né? Porque eu falo, aqui você não vai fazer. E se ele já fez, eu pergunto para a criança, ele sempre faz isso com você? Aí a criança fica, daí eu falo assim, eu vou denunciar o senhor. Então eu tenho essa, sabe, esse embate às vezes. E quando eu vejo, eu já falei, sabe? Porque eu fico tão incomodada com esse tipo de violência. É muito comum a gente ver no consultório, no pronto-socorro, em vários lugares de atendimento, uma alienação parental também ali, que é absurda, né? Falando na frente da criança, mal do pai, mal da mãe. Eu não consigo ficar quieta. Eu falo, meu 1,5 m de altura, me faltam artérias para o sangue correr, e aí me dá um tilt, e aí eu entro numa discussão com eles mesmo, não consigo. A Joana fez bastante comentário, Joana. O microfone está aberto para todos, né? Então fiquem à vontade para falar. Para Então, complementar. isso. É que se deixar eu não paro de falar, né, Pedro? Tem isso também, né? Não, mas brincadeiras à parte, Jorge, me chamou a atenção de algumas coisas que você falou. É, É, essa questão da constipação,
eu não tinha nenhuma referência que eu já pesquisei e falava a respeito, mas me chama a atenção que aparentemente se trata de um comportamento retentivo, né? Provavelmente provocado por dor, né? E esse desconforto faz com que a criança acabe. Tô certa? É um comportamento Isso. retentivo mesmo? É isso Tá, mesmo, é isso mesmo. Isso começou a me chamar a atenção quando, até quando eu passei, né, na residência, naquele estágio que eu falei que eu via, e era muito comum. Então, era uma criança que não tinha nenhum problema de constipação, não é aquela criança que nasceu, era um bebê constipado, não. É uma criança que vinha bem, de repente, opa, começou a apresentar uma constipação sem mudança alimentar. Junto com essa constipação, vem uma mudança de comportamento da criança. Então, a gente vai somando. E muitos evoluem para fecaloma, muitos. Né? A queixa, às vezes, no pronto-socorro é o soiling, ele suja a cueca, né? Normalmente é o menino que tem mais isso. Mas pode acontecer com a menina também. Mas é algo que tem que chamar a nossa atenção. certo. E outra coisa também que me pegou aqui foi isso, né? Assim, como é frequente essa associação mesmo ocupacional, né? De essa questão de ambientes em que há, né, crianças. E isso me lembrou uma história bem nesse seu estilo, assim, sabe? Meu sobrinho nasceu em 96, né? Então, o meu sobrinho tem 29 anos aí, que é seu tempo Uhum. de Sim, advocacia. Mas a minha irmã sempre foi muito rígida com essa coisa, assim. Ele nunca dormiu na casa de nenhum amigo e tal. E até a questão da escola, a minha irmã tinha muito medo, né? E quando ele ficou maior, ele até falou assim, nossa, mãe, ainda bem que eu tinha você, porque a gente escuta as histórias, né? E até motorista de van escolar, sim. os meus pais têm casa no interior, lá no interior teve uma denúncia que ainda por cima era uma mesma vítima, assim, né? Que todo dia o rapaz levava ela para casa antes de devolver para a família. Para a Até que a família. família passou a não entender, assim, como que demorava tanto Sim. essa coisa do E a gente, trajeto. e a gente vê que tem assim uma certa loucura mesmo, né? Eu atendi um caso que os pais levaram que eles começaram a ver que o menino começou a ficar, era um bebê de 1 ano, sempre com o pênis assim vermelhinho, não tinha motivo, né? Trocava direitinho, mas ficava com a babá. Aí eles colocaram a Sim, câmera e ela fazia sexo oral no bebê de 1 ano. Então você vê assim, até que ponto, né? Chega a ser doentio isso, e falar, gente, é um bebê de 1 ano, né? Passar por isso. Mas assim, eu acompanhei o caso de uma denúncia de um pediatra que ele aliciava as crianças também. Ele ficou preso, não sei nem se está preso ainda, mas assim, onde tem aquele que vai, que não é da família, né? O mais comum é aquele que está em torno da criança, mas são nesses locais onde tem criança, tem aquela pessoa que gosta de criança. É uma loucura. Então, eu sempre fui muito julgada mesmo pela minha família, por duas coisas, né? O Bernardo nunca ficou, nunca foi na piscina de bolinha do shopping, apesar de morrer de vontade, que ele passava do lado e falava muitos vírus e bactérias, né, mãe? Então, ele nunca foi. Porque ele nunca deixei. Eu comprei uma piscina de bolinha, deixei em casa. Quer brincar na piscina de bolinha? É aqui em casa. E nunca ficou sozinho, né? Porque, e olha só, ele mesmo sendo acompanhado, meu filho sofreu um afogamento na aula de natação com 3 anos de idade. Então tinha 2 professores, tinha o pai que estava no celular, óbvio, na hora que ele estava na aula, e aí ele se afogou mesmo, ele parecia uma pedra quando ele entrava na piscina, até os 10 anos, né? Então gerou um trauma muito grande nele. Então, até quando a sim, gente está junto, pode acontecer alguma coisa, né? sem Mas dúvida. é bizarro, né? Eu falo que são coisas que a gente tem sim que proteger essa criança, né? Porque a gente tem pais narcisistas, a gente tem pais que sofrem de alguma psicopatia, que agora não pode mais falar psicopatia, né? Mas não Sim, deixa de ser. não deixa de ser, né? É, Então a e gente isso tem que você sempre. falou também do pediatra também me chama atenção, sabia? Porque eu não tiro a roupa das crianças.
Sim, sob nenhuma hipótese. Eu sempre peço para as famílias tirarem a roupa da criança. é a E melhor quando é uma conduta. criança maior, eu já falo, ó, sua mãe tá aqui, você pode levantar a camiseta para eu poder te escutar? Eu vou precisar mexer um pouquinho na sua barriga, você levanta a camiseta para mim? Por mais que eu fale de forma lúdica, principalmente quando diretamente com a criança, eu sempre tenho esse cuidado. E as pessoas, porque eu vejo muito que as residentes, por exemplo, às vezes elas não têm paciência de esperar a família tirar a roupa da criança. É, E eu não ponho a mão na criança com ela com roupa, assim. Se é uma coisa que eu entendo que, assim, eu posso começar a examinar por cima da roupa, faço isso também, isso sem sim, problema nenhum. Mas eu não tiro a roupa da criança, e eu sempre reforço, gente, ela precisa entender que não é qualquer um que vai chegando e tirando a roupa, mesmo eu sendo médica dela. A mãe dela tá sim, aqui, pra que sou eu que vou tirar? exatamente. É a melhor conduta, a melhor postura mesmo. Eu não gosto desse negócio, não, eu não tiro. E eu sempre peço, mãe, você pode, por gentileza, tirar a roupa? Pai, vamos tirar aqui a camisetinha para eu poder examinar, escutar. Eu sempre peço para a família, justamente por isso, para ser alguém que a criança está habituada e ela entender que assim é normal tirar a roupa para examinar, porque os pais estão ali presenciando, participando e permitindo. Mas eu acho isso uma questão também bastante séria. Muito, muito séria. E a gente eu tive um caso, né, de duas irmãs que chegaram para mim com 9 e 7 anos, que elas eram abusadas pelo pai desde 5 e 3 anos, o pai e o irmão do pai, né? Os pais se separaram, aí depois eu fui entender, né? Já existia uma história de violência que vinha desde quando nasceu a segunda filha, né, de uma violência contra a mãe mesmo, e isso se né, perpetuou ali num abuso sexual. E assim, a criança que sofre um abuso sexual, ela tem um rompimento, sabe, é uma criança antes e uma criança depois. É uma criança que perde o brilho nos olhos, uma criança que não sorri. Uma dessas irmãs, ela já estava com 9 para 10 anos, ela já demonstrava um interesse homossexual que a gente nem sabe se seria mesmo ou se foi decorrente de um trauma. Ela não queria que nenhum homem se aproximasse dela. Né? Então eu falo assim, tá, se ela, não, mas ela, acho que ela é homossexual. Eu falei, ela pode até ser, mas será que isso não é um trauma que está gerando uma coisa pior nela, né? Assim, uma dor, é uma ferida nessa criança tão grande, causada pelo pai, que chamava o próprio tio, o próprio irmão, para abusar todo final de semana que elas iam para casa dele. Né? Então, é uma coisa assim que me choca mesmo, né? E a gente tem que fazer a nossa parte, né? Como médicos, né? A gente tem que defender, porque se os responsáveis não dão voz para essa criança, né? Nós temos que ser essa voz. O João está querendo falar, né, João Manuel? Olá, boa noite. Tudo Olha, bem? bem, obrigado. Parabéns, viu? Que brilhante exposição. Que brilhante Obrigada, exposição. Eu não consegui chegar no início, mas o que eu assisti valeu muito. que Né? bom. Como disse o Pedro, né? Os números realmente impressionam. E eu queria saber de você o seguinte: esses números, né, que você deu, são números, 13 crianças é, por hora, no Brasil, no estado de São Paulo, No Brasil, no no Brasil, Brasil. no Tá. estado de E, São Paulo, acho que é um pouquinho mais. uau! E esse número, ele está muito acima, muito abaixo, ou na média de outros países aqui, por exemplo, da América do Sul, ou mesmo de países de primeiro mundo? Aqui no Brasil, a gente está equiparado aqui na América Latina, tem país que é um pouquinho pior do que o nosso, né? Normalmente os países onde tem mais pobreza, nos estados do Brasil onde a gente tem mais pobreza, a gente tem um número maior disso, da violência sexual principalmente. Mas o Brasil ele está aumentando no ranking internacional. O que me chama atenção, talvez esse número seja um pouquinho maior, mas nós temos muita subnotificação. Nós temos muitos casos que não chegam nessa denúncia, né? Principalmente pela cultura. Quando a gente pega lá os estados que a gente tem do Norte e Nordeste, isso é hábito deles, né? É hábito
abusar sexualmente da menina, né? A gente tem lá da Ilha de Marajó, que a gente ouviu recentemente, né? Então, eu não sei até que ponto, infelizmente, no Brasil, tudo que é notificação, a gente tem um número inferior, a gente tem subnotificação de tudo, né? Então, isso é o que nós temos de dados palpáveis. Eu fiz uma palestra na Câmara Municipal de São Paulo, até com a vereadora Carolina, né, que é mãe da Isabela Nardoni, e ela está super determinada, né? Ela me pediu para falar um pouco como que era o papel do pediatra, né? Por conta do ECA, né? Qual era o papel do pediatra no ECA e tal. E ela está tentando modificar, pelo menos na cidade de São Paulo, essa estrutura de notificação de violência contra a criança, violência física, sexual, psicológica e também cibernética. Mas isso a gente está falando da cidade de São Paulo, que tem uma baita de uma estrutura, né? Em São Paulo a gente é muito bem estruturado. A gente tem os órgãos municipais que dão todo esse apoio. E aí, assim, se em São Paulo, né, a gente tem subnotificação, imagina no resto, né, do estado de São Paulo, nas cidades do interior. Então, os números, eles são o que nós temos das notificações que chegam, mas eu, João, acredito que esse número seja muito maior. Muito maior. Tem alguma relação de nível cultural e agressão a menor? Não, acontece em todas as camadas sociais. Caramba. O que acontece, né, o que é mais difícil, eu tive um caso que eu estou atendendo num consultório, e aí eu tô atendendo aqui, estou escutando uma voz masculina falando mais alto, né? E aí eu atendi uma criança, dei alta para a criança, e eu estou escutando aquela conversa. Aí, depois que eu atendi a segunda criança, eu fui lá para saber se estava acontecendo alguma coisa. Um hospital classe A plus de São Paulo. Cheguei na porta do outro consultório, falei assim, eu posso ajudar de alguma forma? Está acontecendo algum problema? Não tinha criança na sala, era só o pai da criança e a médica recém-saída da residência médica, 20 e poucos anos. A médica estava em pânico, branca, acuada, digitando. Aí o pai vira para mim com uma né, eloquência, falou assim, não. Você não pode ajudar porque aqui é um problema de advogado. Daí eu virei para ele e falei: que sorte a sua? Porque eu também sou advogada. Eu falei: agora eu quero saber qual é o problema. Então, o que aconteceu? A mãe tinha levado a criança, passou com essa médica. Ele esperou e quis, né? E aí a criança estava machucada, tinha alguns hematomas e tinha acabado de vir da visita da casa do pai. Aí ele chegou, ele estava ameaçando essa médica, obrigando, acuando ela a fazer um relatório dizendo que quem bateu na criança foi a mãe. Olha que Olha só. absurdo. Aí ela estava quase chorando. Daí ela estava lá digitando, falando que o pai chegou. Eu falei, pode parar, né? Daí ele falou assim, não, eu vou chamar a polícia. Eu falei, pois quem chama a polícia aqui sou eu. Eu falei, eu quero ver quem que vai, né? Então sempre precisa de um louco. Diante de um louco tem que ter um que é mais louco que ele ou que não tenha medo, né? E aí essa menina até parou de trabalhar lá porque ela se sentiu tão acuada. Imagina, ela era recém-formada na pediatria e já passar, né, por essa situação. Então, às vezes, a gente tem que ter mais a gente que tem um pouquinho mais de vida, né, de história de vida, a gente tem que ajudar mesmo. Mas acontece em todas as classes sociais. Eu prometo que é a última pergunta. Você percebe alguma relação com incidência de agressão e religião? Por exemplo, pessoas religiosas agridem menos ou mais, enfim, você percebe alguma relação entre isso? Alguma conexão? Nunca parei para pensar, mas é um assunto, uma questão interessante. Nunca fiz essa relação e não sei se existe algum dado sobre isso.
mas é uma questão, né, interessante da gente ver se existe essa relação ou não, né? Porque as religiões costumam dar alguns freios, não é? Sim, Então, eu fiquei me perguntando enquanto ouvia você discorrer esses casos aí, pensei, será que existe isso, não é? não sei se alguém tiver algum dado sobre isso, mas assim, eu nunca pesquisei, nunca tive acesso a isso, a nem essa informação, mas é um questionamento importante, né? O papel da Ah, abre, religião aí, né? abre um estudo, né? Convido o Pedro, abre um estudo aí. Bora, É, bora lá. então, muito obrigado. Você realmente me surpreendeu, né? Agora, ao dizer que não há diferença entre classes sociais, eu esperava que É, quanto mais cultural, né, um maior o nível de educação e haveria, né, um outro tipo de comportamento, né, é. menos agressivo, mas pelo menos não. O que Não, está por trás disso, né? Nossa, e assim, uma outra coisa que a gente vê um aumento muito grande de violência sexual é de crianças com autismo. Também está crescendo bastante. E assim, existe uma frase que ela é repetida, né? Que é aquela pessoa que sofreu abuso sexual, ele vai ser abusador. E isso já foi demonstrado em estudos psicológicos que não se comprova. Né? Então, isso não é mais uma verdade, acaba sendo uma falácia mesmo. Tem uns estudos de psicologia mesmo que demonstram que isso não é uma verdade. Né? Então, normalmente, o que eles perceberam nesse estudo que eles fizeram, uma amostra grande, é que a pessoa que sofreu abuso, ela quer proteger de qualquer forma. Ela quer proteger a sua cria. Pode até acontecer de ter, mas a quantidade não é aquela enorme, não é uma porcentagem grande de abusados que viram abusadores. Né? Então, isso também já caiu, pelo menos em estudos de psicologia. e muito obrigado, hein? Foi ótimo Imagina, ter obrigada pelo participado aqui. bate-papo. Muito obrigado você. Parabéns, hein? Parabéns. Obrigada, João. Perfeito. Jorge, muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que Agradeço. infelizmente, né, um assunto tão interessante e importante, e a gente não tem uma participação significativa, mas a gente tem isso gravado e isso vai ficar Ótimo. para a posteridade. Depois, assim que a gente tiver esse vídeo editado, eu disponibilizo para todos os pediatras, vou encaminhar para você também, Wellington, e a gente procura divulgar, né? Porque eu acho que é um assunto importante, eu acho que você também me citou um dado que eu também acho que a gente precisava refletir bastante, né? Que é o fato de as crianças que acabaram indo a óbito ter tido, ter tido uma oportunidade que foi perdida, né? Foi Sim, a sim. perda de uma chance de algo ser feito e, é mesmo, né? A gente não tem informação para isso, né, já Não, A não. gente tem, a Sabe gente que tem medo. a mãe da Carolina, né? Eu nunca tinha conversado com ela. Ela por acaso ela que organizou esse evento que eu fui lá dar essa aula. E ela me falou uma coisa porque o caso da Isabela Nardoni é algo que assim mexeu muito, né? Foi um caso de comoção nacional mesmo. E ela me falou isso quando eu trouxe esse dado. Ela falou assim: minha filha dava sinais, mas eu não quis enxergar. Né? É, Então, poxa, passava no médico, era uma criança ali de 5 anos, né? Passava com o pediatra num pronto-socorro. Então, é a mesma coisa do câncer, né? O câncer não é a primeira opção que a gente pensa quando a gente atende uma criança que está vomitando e com dor de cabeça. Mas eu tenho que saber que ele existe, porque se for, eu tenho que ter esse olhar atento. A violência também não é o principal fato, né, que está ali, que eu tenho que pensar na hora, mas ela tem que estar na minha cabeça para que, se for, eu tenha um olhar para isso. Da mesma forma como o câncer, quanto mais cedo eu faço o diagnóstico, maior a chance de sobrevivência,
na violência contra a criança também. Quanto mais cedo eu identifico, maior a chance dessa criança ter um trauma pequeno, né? Ou de evitar um óbito, de evitar aí um problema maior para ela. Perfeito. Obrigado. Eu Obrigado. que Eu queria agradeço. agradecer a todos, Wellington, as Eu meninas só, que sempre eu dão só gostaria de me despedir também, agradecer ao doutor Pedro, meu amigo, meu colega de profissão, querido, agradecer a bela exposição, viu, doutora Jorge? A senhora está intimada. E o doutor Pedro vai fazer, depois passo o meu contato para a doutora. Agradecer a doutora Josiane, que é colega, ela trabalha na parte de advocacia pública, Que então legal. ela é da cidade de Jacareí. Tenho Tudo certeza bem, que ela também Josiane? ficou assim, extremamente tocada e agradecer todo ao, ao time aí da PM que tem nos acolhido, tem prestigiado também a OAB e é um motivo de muita alegria a tua fala, viu, doutora? Obrigada, Wellington. Estaremos juntos, com certeza. Tudo bem, Jorge? Deixa eu aproveitar o gancho do doutor. Parabéns pela palestra, foi maravilhosa. Obrigada. Eu vou te chamar no Instagram para a gente ver se consegue fazer alguma parceria aqui com a Secretaria de Saúde de Jacareí, porque eu acho muito importante trazer esses dados para cá. Amanhã Sim, já sim. vou levar as informações sobre essa palestra e entro em contato com você. Tá bom, Parabéns, foi pode. muito esclarecedor. Obrigada, obrigada. E o que eu puder contribuir, eu falo, tudo que eu puder fazer para ajudar uma criança, eu farei. Parabéns. Obrigada, obrigada. Obrigada, Pedro, pelo convite, Ok, né? foi um prazer. E estou à disposição para a gente bater papo, para a gente, né, trazer assuntos aí. Agora eu estou aqui no Vale, estou à disposição de todo o Vale para o que eu puder contribuir. Perfeito. Pessoal, boa noite. Boa Boa Obrigado. noite. noite, parabéns. Obrigada, gente. Nos vemos Obrigada. em breve. Boa Nos noite, gente. Até Muito mais. obrigado. Tchau. Boa noite a Obrigado. todos. Boa noite, Boa muito noite. obrigado.